Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos continuando, a nossa exposição nos Salmos dos Degraus. Infelizmente não estaremos reunidos hoje à noite para cultuarmos a Deus, mas como nós temos sempre falado, Deus tem nos dado a oportunidade de usar a tecnologia para transmitir a sua palavra. Então vamos ouvir aquilo que Deus tem para tratar conosco nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Te suplicamos nesse momento, Deus. Fala conosco, que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a esperança é absolutamente essencial para os cristãos. Quando ela se enfraquece, qual vai ser o resultado? O resultado é sempre o mesmo, a inércia espiritual, a letargia espiritual. E é imperativo, portanto, lembrar que nós estamos numa jornada e ainda bem longe de casa, não é? E que a esperança é o combustível que nos mantém em movimento. Nós precisamos conservá-la, nós precisamos alimentá-la, mas o que é exatamente a esperança? Muitas vezes nosso entendimento do que é a esperança é confuso, desajeitado e assim quase não compreendemos o conceito correto. Será que esperança é acreditar que determinada coisa possa acontecer? Será que é esperar que as coisas vão melhorar? É desejar alguma coisa contra todas as probabilidades? É manter uma atitude alegre a despeito do que acontece? Não, não é nenhuma dessas coisas. Esperança é aguardar confiantemente, com uma expectativa sobre aquilo que Deus prometeu. Significa, queridos, que a esperança encontra-se fundamentada nas promessas de Deus. Veja, Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia nos mostra o que Deus prometeu. Ele prometeu bênçãos espirituais eternas, de forma incondicional. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. E Ele prometeu bênçãos também temporais, presentes, de forma condicional, como nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus diz sobre a necessidade de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então há uma condicionalidade aí, nessas bênçãos temporais. Primeiro temos que buscar o reino de Deus e as outras coisas, elas no tempo certo vão ser acrescentadas. Veja, essas bênçãos de hoje são concedidas com base naquilo então que Deus considera melhor para a sua eterna glória e para o nosso bem espiritual. Segunda coisa sobre a esperança é que ela está alicerçada nos atributos de Deus. Veja, Salmo 62, versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Não existe esperança se Deus não é imutável, queridos. Suas promessas poderiam ser alteradas. Não há esperança se Deus não é soberano, suas promessas poderiam ser frustradas. Não há esperança se Deus não é onisciente, suas promessas poderiam ser mal direcionadas. Não existe
esperança se Deus não é onipotente? Suas promessas poderiam ser obstruídas, mas Ele é todas essas coisas e muito mais. Veja, o Salmo 89, versículo 6, diz assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Eu posso dizer para você nessa noite que somente Deus é infinito em poder. Só Deus, Ele é infinito em sabedoria. Só Deus é infinito em bondade. Esse tipo de esperança serve de âncora para a alma. Veja o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 6, no versículo 18, parte B, até o versículo 20, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Você sabe para que serve a âncora? Ela mantém um navio estável em águas turbulentas. Dessa mesma forma, queridos, a esperança fornece estabilidade quando as circunstâncias da vida ameaçam nos submergir. Essa é a razão porque Davi declara lá no Salmo 131, não é? O salmo que nós lemos: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista encoraja o povo de Deus a esperar confiantemente e com expectativa, não é, naquilo que Deus prometeu. Mas de que forma? Veja, encontramos a resposta na primeira parte do Salmo. Basicamente, Davi afirma que precisamos lidar com duas coisas. Então, é sobre essas duas coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós precisamos lidar com o nosso orgulho. Devemos subjugar o nosso orgulho, devemos humilhar o nosso coração. Em segundo lugar, precisamos lidar com a providência de Deus, acalmando e sossegando nossa alma, porque é impossível esperar com confiança, expectativa, aquilo que Deus prometeu, quando nosso coração está cheio de orgulho e atribulado. Por isso nós precisamos, pela graça de Deus, tomarmos algumas atitudes recomendadas aqui pelo salmista. Veja só, a primeira atitude, então, aqui do salmista, é subjugar e humilhar o coração. Versículo 1 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nesse versículo, Davi afirma três coisas. Cada uma delas revela algo a respeito da natureza do orgulho. A afirmação de Davi de que seu coração não é soberbo revela que o orgulho é congênito, ou seja, ele reside no coração. A afirmação de Davi de que seu olhar não é altivo revela que o orgulho normalmente conduz à ambição, desejando aceitação, admiração e bajulação. E a afirmação de Davi de que ele não anda à procura de grandes coisas revela que o orgulho normalmente conduz à presunção, desejando grandes coisas e procurando coisas maravilhosas. Queridos, o orgulho é o pior pecado de todos. Satanás se rebelou porque quis ser igual a Deus. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. Desde então, o homem ele tem estado apaixonado por si mesmo. Em seu estado de inocência no jardim, Adão e Eva eram dirigidos por um amor próprio verdadeiro. Eles amavam a felicidade pelo fato de verem Deus como seu bem maior, sua maior fonte de felicidade. Eles amavam a Deus e por essa razão, seus sentimentos eram corretamente dirigidos. Mas desde a queda, infelizmente, nossa alma foi direcionada por um amor próprio, um amor falso. Não vemos mais Deus como o maior bem. Em vez disso, queridos, vemos a nós mesmos nessa função. Pelo fato de não mais amarmos a Deus, nosso coração, nossos sentimentos são mal direcionados. Esse amor colocado no lugar errado encontra-se na raiz de todo e qualquer pecado e se opõe a Deus, porque usurpa a glória de Deus. Essa é a razão porque o orgulho é objeto de ódio de Deus.
Lá em Provérbios 16:15 fala sobre isso. O orgulho, meus queridos, é nosso maior problema. Não é uma questão de saúde que é o nosso maior problema. Não é filhos rebeldes o nosso maior problema. Não são vizinhos difíceis. Não são relacionamentos quebrados, problemas financeiros, sonhos desfeitos ou aflições que nos assustam a cada dia por meio de noticiários. Davi sabe disso e sabe que seu orgulho torna impossível esperar no Senhor no meio da aflição. Assim, ele alega ter subjugado e humilhado o próprio coração. Isso não é alegar perfeição, mas é um reconhecimento de sua busca sincera da humildade. De acordo com Jonathan Edwards, humildade é um hábito da mente e do coração em harmonia com nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria diante dele, com a disposição de agir de forma adequada a isso. Edward, esse teólogo do século XVIII, ele menciona dois tipos de humildade: a humildade natural e a humildade moral. Ele diz que a humildade natural procede da percepção de nossa miséria ou pequenez como criaturas diante de Deus. Em outras palavras, ela surge quando nos comparamos à excelência natural de Deus, sua grandeza. Nós somos fracos em comparação com o seu poder, estúpidos em comparação com sua sabedoria, ignorantes em comparação com seu conhecimento, pequenos em comparação com sua soberania. Em segundo lugar, Jonathan Edwards fala de humildade moral, que procede da percepção de nossa vileza como pecadores diante de Deus. Em outras palavras, ela surge quando nos comparamos com a excelência moral de Deus, sua bondade. Nós reconhecemos que temos pecado e que estamos desprovidos de virtudes morais adequadas que nos recomendem a Deus. Em decorrência disso, tornamos-nos cientes de nossa completa dependência dele. Porque, meus irmãos, a humildade provém de uma compreensão bíblica de quem nós somos e de quem Deus é, o que nos conduz, então, a uma absoluta submissão e a uma absoluta dependência de Deus. John Owen diz que humildade é humilhar nossa alma diante da lei da providência de Deus em todas as suas dispensações. Prostrar-nos diante de sua soberania, diante da sua sabedoria, diante da sua justiça, diante da sua bondade, diante do seu amor e da sua misericórdia. É justamente aquilo que Paulo quer dizer quando escreve lá em Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele precisou aprender a viver contente porque isso ia contra a sua natureza, o orgulho. Dessa mesma forma, nós precisamos aprender a subjugar e a humilhar nosso coração. Quando fazemos isso, o resultado é contentamento, uma qualidade indispensável no que diz respeito a esperar com confiança aquilo que Deus prometeu. É assim que nós temos que proceder, queridos. Temos que nos humilharmos diante do nosso Deus. Segunda atitude, acalmar e aquietar a alma. Versículo 2, Davi diz: fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Por que a alma de Davi precisa ser acalmada e aquietada? Talvez Davi esteja aqui lutando com algum desejo desenfreado, alguma preocupação duvidosa ou alguma murmuração ingrata. Talvez Davi esteja aqui subestimando a bondade de Deus. Qualquer que tenha sido o caso, ele diz que fez calar e sossegar a sua alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. O que é que Davi está querendo dizer com essas palavras aqui? Veja, eu quero aqui me apropriar das palavras de um teólogo que comenta a respeito desse verso. Ele diz que a criança desmamada, ela não contesta nada e não espera nada além daquilo que sua mãe vai lhe dar. Uma criança desmamada foi excluída da porção
de leite de sua mãe, implicando que ela não recebe mais aquilo que espera. De forma semelhante, observem bem, queridos, Davi acalma e aquieta sua alma cultivando a abnegação. Ele enfraquece sua conexão com o mundo e aprende a valorizar as coisas de acordo com o valor que tem. Além disso, observe que uma criança desmamada confia em sua mãe com respeito a tudo e descansa na provisão que ela tem para ele. Dessa mesma forma, Davi acalma e aquieta sua alma cultivando a dependência, reconhecendo que todas as coisas procedem de Deus. Queridos, uma criança desmamada, ela está contente com aquilo que sua mãe lhe dá. Em outras palavras, ela está satisfeita com coisas pequenas. Dessa mesma forma, Davi acalma e aquieta sua alma, cultivando o contentamento e aprendendo a viver com aquilo que Deus lhe dá. Observem que coisa extraordinária. Essa figura de uma criança desmamada é semelhante à que Cristo nos apresenta lá em Mateus 18. Os discípulos, eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. Não sabemos o que estimulou essa pergunta, mas sabemos qual é a raiz dessa pergunta. É o orgulho. Cristo responde colocando uma criança ali no meio deles, dizendo, no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Veja o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Cristo, ele chama a atenção dos seus discípulos para o fato de que as crianças dependem totalmente dos adultos para sobreviverem. Então, por meio desse exemplo, ele está lhes dizendo que precisam livrar-se de todo e qualquer desejo de grandeza e admitir que, como crianças, dependem de Deus para todas as coisas. Ou seja, eles precisam humilhar-se. Precisamos firmar nossa mente nessa verdade singular, meus queridos. Deus, que é infinitamente sábio, Deus que é infinitamente incomparável em poder, em glória, em bondade. Deus é um Pai que nos ama e sabe o que é melhor para nós. Nós acalmamos e aquietamos nosso coração quando nos submetemos à sua vontade com respeito às condições presentes e quanto aos acontecimentos futuros. Por isso que ele termina esse salmo no versículo 3 dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, nós não conseguiremos esperar se não aceitarmos duas verdades. Com respeito ao nosso orgulho, precisamos de um coração submisso e humilde. Com respeito à providência de Deus, precisamos de uma alma submissa, de uma alma sossegada. Quando tudo isso está em ordem, a esperança serve de âncora para nossa alma, mesmo quando passamos pelas mais profundas águas de aflição. Uma linda canção diz assim: quando as fortes ondas se levantarem contra você, tua âncora se partirá ou ficará firme. Nós temos uma âncora que conserva a alma, segura e certa quando se levanta os vagalhões, firme na rocha que não se pode mover, firme e forte no amor do Salvador. Meus irmãos, vocês devem lembrar que em nossa introdução eu comecei afirmando que a esperança é fundamental para a nossa jornada para casa, para o céu, novos céus e nova terra. Mas como assim? Meus irmãos, é preciso observarmos o que Paulo diz sobre isso lá em Colossenses capítulo 1. Paulo, ele no versículo 4, agradece a Deus pela igreja em Colossos, porque ele ouviu sobre a fé daqueles irmãos, ele ouviu sobre o amor daqueles irmãos uns pelos outros. E no versículo 5, Paulo prossegue dizendo que os crentes daquela cidade estão crescendo na fé e no amor, por causa da esperança que estava preservada nos céus. Em outras palavras, a esperança da glória, ela é o combustível que faz a fé e o amor daqueles irmãos brilharem. É isso que Paulo está dizendo. Aqui, meus irmãos,
outra pergunta é fundamental. Como é que a esperança fortalece a fé? Veja, as circunstâncias difíceis podem enfraquecer nossa fé. Ficamos desanimados pela condição desse mundo. Nós estamos vendo isso acontecer hoje por meio desse vírus. Ficamos também desanimados por causa do pecado em nosso coração, pelos problemas com que nos deparamos e também nós ficamos desanimados pelas perdas que sofremos. Mas nossa esperança encontra-se estabelecida naquilo que ainda está por vir, o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e a renovação de todo o cosmos. Nossa esperança torna essa certeza futura numa realidade presente, por meio disso, incentivando nossa fé em Cristo. Mas aqui uma outra pergunta. Como é que a esperança fortalece o amor? Veja, os relacionamentos difíceis podem enfraquecer nosso amor. Ficamos desanimados pela maneira como as pessoas nos tratam e pela tensão que caracteriza boa parte dos nossos relacionamentos. Mas nossa esperança encontra-se estabelecida naquilo que ainda está por vir. O dia quando todo o povo de Deus ficará livre do pecado, quando seremos libertos do conflito e da rivalidade, e quando o amor reinará de maneira soberana. Nossa esperança torna essa certeza futura numa realidade presente, por meio disso, incentivando o nosso amor pelos outros. Meus irmãos, transbordamos de fé e amor à medida que vivemos na firme expectativa de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que nos apeguemos, queridos, a essa verdade, que venhamos realmente humilhar-nos diante de Deus e que venhamos depender da santa providência de Deus. Aqui está a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos por Tua palavra. Obrigado, porque Cristo é a âncora da nossa alma. Ó Deus, nos firma a cada dia. Que essa esperança cresça a cada dia. E que nós possamos, ó Deus, nos humilhar e depender exclusivamente do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Ó Deus, que possamos depender da Tua santa providência, confiarmos, ó Deus, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, que a nossa alma descanse nas Tuas promessas, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.